Falar sobre a história de São Vicente é falar sobre Luísa. É impossível a gente contar a história de São Vicente e não falar sobre essa índia, essa mulher indígena que habitou essas terras. E muitos questionamentos surgem sobre o nome, de quem foi essa índia, quem foi essa mulher que deu início às terras que hoje nós conhecemos como São Vicente, né? A cidade. E uma das teorias mais relevantes que a gente tem é sobre a cruel Guerra dos Bárbaros, que aconteceu aqui na região do Seridó, ali próximo a Carnaúba e Acari, e que esses indígenas que estavam sofrendo com essa guerra, né, dos invasores para conquistar as terras, usaram a Serra de Santana como um refúgio. E aí surge essa mulher indígena chamada de Luísa, e que até hoje é muito presente no nosso município. Mas fica um questionamento ainda sobre, era só ela? Só tinha essa mulher indígena? Então Luísa, ela é uma resistência de outros povos que habitaram essa região, mas que, por consequência da historiografia, da escrita da história, que muitas vezes, e quase sempre, os indígenas são colocados de lado, acaba desaparecendo das escrituras. E tendo em vista que naquela época os escritores eram brancos, de famílias importantes, não ia querer escrever sobre os índios, ia querer escrever sobre os heróis, sobre o fundador, sobre fazendeiros, e os índios foram sempre deixados às margens, né? Os indígenas, né? O índio é um termo que a gente não utiliza muito, na verdade não utiliza, só utilizamos agora o termo indígena. E sempre quando eu me referir à Índia Luísa, eu vou estar falando sobre aquela época, como era retratada aquela época, então não é um erro. E aí, os povos indígenas, eles sofreram muito com essa bibliografia que foi colocada nessa pós-guerra dos bárbaros, né, essa pós-guerra bárbara, melhor falando, como extintos. Como se a guerra tivesse exterminado todos os índios e não tivesse sobrado nenhum. E aí ocasionou esse desaparecimento. Só que o município de São Vicente ele tem uma rica história e é um espaço de resistência indígena muito forte, com a presença de pinturas grafismos rupestres que tem na Serra de Santana, dentre vários sítios de cerâmica, de material lítico, de sítios de fogueira, e isso remonta a essa história e marca a presença desse povo que passou e viveu na nossa região, né? E que se deu início a esse povoamento que hoje conhecemos como São Vicente. E é nesse cenário onde surge os seismeiros, né? Estamos falando de 1722, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e toda posse de terra era adquirida através de cartas de Seis-Marias. E aí, quem adquiriu as terras que a gente conhece nessa região, né? Florânia, São Vicente, foi Cosme de Abreu Maciel, que veio para cá junto com sua esposa, Ignácia Francisca Fernandes, e vão dando início aqui moradias, né? Lá por Florânia a gente sabe que a forte influência que Cosme de Abreu tem na fundação de Florânia, na fundação entre aspas, e aí é somente em 1787 que aqui se constrói a primeira fazenda, que foi o então Domingo Alves, que ele constrói a fazenda chamada Luísa. Então a gente vê que o nome Luísa já era presente aqui, onde se constrói uma fazenda às margens do rio, que também carrega o seu nome, de um sítio que também carrega o seu nome. Então a gente vê essa forte presença dessa mulher, né? A resistência que ela foi. Alguns documentos também falam que aqui já era conhecido como Milharada dos Gentis, pela grande plantações de milho feita pelos nativos. E aí recebeu esse nome. Posterior a isso, chega, vindo de Conceição dos Azevedos, né, hoje atual Jardim do Seridó, o que a gente conhece e o que a história escreveu ser o fundador de São Vicente. Aqui já tinha fazenda e a gente sabe que numa casa de fazenda não existe apenas o dono, o fazendeiro e a esposa. Certamente tem filhos, trabalhadores e já moravam algumas pessoas por aqui. Mas é quando o Capitão Cocó, né, ou então Joaquim Adelino de Medeiros, vem de Jardim do Seridó, a época chamada Conceição dos Azevedos, junto com alguns familiares, e aqui já moravam outros familiares dele,
fazer moradia. E aí ele adquire a fazenda, isso já é posterior a 1850, não existia mais a questão de Seis-Maria, então ele já compra a fazenda mesmo de forma de compra e venda. Então Joaquim Adelino de Medeiros, ele doa 62 braças de terra para a construção de uma igreja, de uma capela, né? E aí a construção dessa igreja ela inicia em 1894 e só vai finalizar em 1898. Infelizmente é o mesmo ano que coincide com a morte de Dona Vicência, e aí em sua homenagem ele coloca a igreja, um santo de devoção de São Vicente. E a gente vê a influência da igreja, da importância também a época de se erguer uma capela, né, onde as pessoas que vinham para cá pudessem professar sua fé. E aí, Capitão Cocó foi doando braças de terra para muitas pessoas que estavam vindo de Jardim do Seridó pudessem morar, montar comércios, foram criando vários pontos comerciais, e como é do conhecimento da maioria, que na fazenda chamada Luísa, tinha uma enorme quixabeira. E aí, é do conhecimento que nessa fazenda existia uma enorme quixabeira, que era como conta a história, né, era 4 homens para abraçar, e tinha uma copa enorme onde muitas pessoas descansavam debaixo. E aí, como o povoado está localizado entre Florânia e Currais Novos, aqui era um caminho de passagem de feirantes. Pessoas que iam fazer feiras em Currais Novos, vindo de Florânia, ou até mesmo da parte mais alta da serra, paravam à sombra dessa quixabeira para descansar. E aí os restos que ficavam em suas caixas, né, dos caixeiros, eles iam trocando, e aí a quixabeira foi se transformando nesse espaço de troca, de comercialização, e aí foi surgindo um grande comércio ali debaixo daquela árvore, e que posteriormente surgiu a feira, né? Com a forte influência também do cultivo da maniçoba, da borracha, foi chamar a atenção de várias pessoas de outras localidades para vir para cá para participar desse comércio, que dava muito dinheiro. Então é junto desse processo, né, dessa construção dessa feira embaixo dessa quixabeira, que vai surgir nas primeiras ruas de São Vicente, que hoje a gente conhece como a Rua Velha. Foi o centro inicial do que hoje a gente tem como a cidade de São Vicente. E nem sempre São Vicente teve esse nome, né? São Vicente era o povoado da Luísa. E com a construção da capela, vem um padre, o padre Antônio Brilhante de Alencar, fazer a curadoria, né, desta capela, um padre que andava nessa região. E aí ele sugere que o nome do povoado, que era povoado da Luísa, passa a se chamar povoado de São Vicente. A índia, a mulher indígena, tida como uma selvagem, ela perde o seu espaço para que leve o nome de São Vicente, né? Um santo colonizador, com um olhar mais civilizado. E aí, em 1943, o povoado volta a se chamar Povoado da Luísa. E em 1948, passa a se chamar Povoado de São Vicente. Não, agora já Distrito de São Vicente. E só em 1953, ele é emancipado da cidade de Currais Novos, da cidade de Florânia, e passa a ser um município autônomo politicamente. É perceptível essa tentativa de apagamento histórico dos povos indígenas que acontece, né, seja na historiografia ou em vários outros espaços, esses grupos serem apagados porque era tido como pessoas não civilizadas, e aí vão sempre ficando à margem da história. Luísa, ela se transformou numa resistência em São Vicente, né, na história do município, porque ela, mulher indígena, né, e ter prevalecido tanto na história, mostra a forte resistência que ela enfrentou para que hoje, no ano de 2024, a gente ainda fale sobre ela. E é muito importante sempre falar sobre os povos indígenas, não colocar o indígena como um ser mitológico. O indígena não é um ser do passado, é um ser presente. Então, se naquela época existiu pessoas e indígenas que habitaram essa região e hoje não existe mais, certamente eles foram introduzidos à sociedade. E hoje nós descendemos desses povos que aqui habitaram. E aí Luísa, ela
deixa de ser uma única pessoa e ela passa a ser vários. Então, Luísa, ela é a representação desses vários povos que habitaram a nossa região, desses vários povos que resistiram aqui em São Vicente, desses vários povos, os povos que fizeram o grafismo na Serra de Santana, que morou nos sítios arqueológicos que a gente conhece na Serra de Santana, nos sítios de fogueira. E aí ela deixa de ser única para ser vários. Então, se hoje nós não conhecemos e nós não temos conhecimento de aldeamentos, de povos, de pessoas que se autodeclarem pessoas indígenas, é porque, de alguma forma, o processo civilizatório ocasionou o apagamento dessas pessoas. Então, às vezes por medo, por outras questões, né, que enfrentavam a época, foram se introduzindo na sociedade de forma gradativamente, e hoje nós estamos aqui e nós descendemos tanto dos ditos colonizadores como dos nativos que aqui habitavam. E é muito comum que a gente ouça nossos avós conversar com pessoas mais velhas, falando que a minha avó ela foi pego no mato a casco de cavalo e a dente de cachorro. Então, se referindo a essas pessoas que resistiam e eram vindas à força para dentro de casa, muitas vezes para se casar, né, ou trabalhar nas casas de fazenda. Na história de São Vicente, a gente teve a influência indígena e também teve essa influência, né, dos fazendeiros, do fundador, como a gente tem, que é Joaquim Adelino de Medeiros, e um não é mais importante que o outro. Eu acredito que os dois tiveram uma forte influência para a construção do município de São Vicente que a gente tem hoje, né, esse município que se desenvolve a cada ano, de um povo muito acolhedor. Eu tenho isso, eu falo sobre isso, eu comparo muito a quixabeira. Tipo, a quixabeira ela era uma árvore gigante, acolhedora, acolhia várias pessoas em sua copa. E eu acredito que esse sentimento de acolhimento que nós sentimos temos vem desde essa época da quixabeira, de acolher, de sempre estar ali. E aí, para construir essa narrativa sobre a história de São Vicente, eu consultei uma vasta bibliografia que hoje a gente tem escrita aqui no nosso município, de trabalhos de filhos daqui que foram à universidade e retribuíram escrevendo sobre a nossa história. Então eu posso citar aqui o TCC de Joato Silva, que foi falando sobre essa presença indígena aqui no nosso município, a dissertação de mestrado da antropóloga Sheila Ramos, que fala justamente sobre essa questão entre o santo e a Índia, no desenvolvimento do que a gente conhece como São Vicente. O TCC de Francisca das Chagas e de Francivalda, que é sobre o desenvolvimento da cidade. Posso citar também o livro de Iaperi, citar também a dissertação, para quem quer um conhecimento a mais, pós esse processo de fundação de São Vicente, a gente tem o trabalho de mestrado de Ana Paula Ribeiro, que é sobre a chegada da televisão aqui em São Vicente. Então, hoje, o município de São Vicente ele já tem trabalhos escritos, né, que a gente, visitando a biblioteca pública do município, pode ter um conhecimento a mais sobre a nossa história. E é importante que busquemos aprender sobre a nossa história, para saber quem nós somos. E falar sobre São Vicente, eu como vicentino, me desperta um sentimento muito, muito bom. Hoje estou me formando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e poder estudar e pesquisar sobre o município, vim aqui falar sobre a história do município, me desperta um sentimento de gratidão. Falar sobre os nossos antepassados, porque a história não é só passado, a história é presente e é com ela que a gente constrói o nosso futuro. E aí, lendo a dissertação de Sheila Ramos, um trabalho que eu acho riquíssimo sobre a nossa história e que eu acho muito bom ler, eu me emocionei assim quando comecei a ler, quando ela dedica o trabalho dela ao povo de São Vicente. Ela diz assim, que muito em breve nós vicentinos possamos nos reconhecer como descendentes desses povos indígenas que moraram aqui e que a gente tome isso, essa descendência dos personagens principais, daqueles que resistiram aqui. Então isso me despertou um sentimento muito forte, assim, de ser vicentino mesmo, de resistir e de contar essa história, mas
com outros olhos, assim, não a partir do nosso fundador, mas de quem veio antes, de que resistiu e que resiste até hoje. Então a gente conhece Luísa como uma forma de resistência. A gente tem um rio que margeia a cidade de São Vicente, que leva o seu nome, a Índia Luísa. Temos um sítio chamado Saco da Luísa e também o nosso prédio de administração municipal, que leva o nome dela. Então, a gente vê a importância dessa mulher no processo de fundação mesmo do nosso município.